crianças, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo essa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das cartas de Paulo. Vocês lembram as cartas que nós já vimos aqui na classe da Unidos? Nós começamos a estudar a carta de Paulo aos Romanos, depois vimos duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, depois foi a vez da carta aos Gálatas, depois aos Efésios e aos Filipenses. Hoje nós vamos ver a carta, estudar a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ao povo da cidade de Colossos. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para a gente situar, ver em que parte ficava essa cidade? Olha aqui, gente, no mapa, a cidade de Colossos ficava nessa região aqui. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para marcar para vocês. Aqui, ó, Colossos, tá vendo? Ficava nessa região que está com um pontinho aqui. E próximo a Colossos tem mais duas cidades que são importantes, que são Hierápolis e Laodiceia. Laodiceia, ó, prestem atenção porque a gente vai falar de Laodiceia lá na frente no texto. Outra cidade importante que ficava distante mais ou menos uns 180 quilômetros de Colossos é a cidade de Éfeso, que foi a cidade onde Paulo ficou na sua terceira viagem. A gente também vai ver. Uma outra cidade importante para a gente marcar aqui no mapa é Roma. Olha, Roma mais distante aqui, tá vendo? Vamos prestar atenção que a gente vai falar dessas cidades lá na frente. Colossos ficava numa região da Ásia que hoje corresponde a um país chamado Turquia. Turquia vocês conhecem. A cidade, ela na época era uma cidade rica, de uma certa importância, só que ela foi atingida por uma série de terremotos. E depois de um certo tempo, ela não conseguiu mais ser reconstruída. Os governantes também não tiveram muito interesse e hoje, no lugar onde ficava a cidade de Colossos, só existem ruínas da cidade. Aqui, gente, é o mapa da terceira viagem de Paulo. Vocês já viram esse mapa em outras aulas. Paulo, nesse momento, ele parte aqui da cidade de Antioquia, passa por Tarso, segue para Derbe, Listra, Icônio, outra Antioquia aqui, Antioquia da Pisídia, porque Antioquia da onde ele parte, Antioquia, ó, Antioquia da Síria. Ele passa por Antioquia da Pisídia, chega aqui em Éfeso, que para a nossa história de hoje, né, para o nosso estudo de hoje, é a cidade importante, que fica próxima à cidade de Colossos, que não está apontada aqui no mapa, mas nós vimos no mapa anterior. E ela fica mais ou menos, quem conhece a cidade, quem conhece na região dos lagos, a cidade de Cabo Frio, é mais ou menos essa distância entre o Rio e Cabo Frio. É mais ou menos essa a distância entre Éfeso e Colossos. A igreja de Colossos, ela teve início durante a terceira viagem de Paulo. Paulo, na sua terceira viagem, quando ele estava numa cidade chamada Éfeso, ele pregou para um homem chamado Epáfras. Epáfras, hein? Nome difícil de falar. Então, esse homem, ele era da cidade de Colossos. Ele ouviu a mensagem que Paulo pregou, ele ficou super feliz com o que ele aprendeu, com a novidade do Evangelho. E aí, quando ele voltou para sua cidade natal,
Ele quis contar para os seus conterrâneos a novidade, a alegria, né, que ele teve com o Evangelho. Vocês sabem o que é conterrâneos, né? Conterrâneos são as pessoas da mesma terra que a gente. Então, os colossenses eram conterrâneos de Epáfras. Por quê? Epáfras também era da cidade de Colossos. Tá bom? E assim nasceu a igreja de Colossos, através da pregação de Paulo a Epáfras e Epáfras ao povo de Colossos. Os colossenses, eles ouviram a palavra de Deus, eles creram no Senhor Jesus e eles também foram discipulados por Epáfras. Epáfras não só falou do Senhor para eles, como também os ensinou. Então, se eles foram discipulados, vocês sabem, discípulo é aluno. Então, eles estavam aprendendo, eles não só ouviram, como eles estavam também aprendendo. Eles de cara assim, creram, mas eles tinham que aprender sobre o Evangelho, né? Sobre toda a riqueza que o Evangelho tinha para apresentar para eles, né? E foi isso que Epáfras fez. Ele foi ensinando sobre a palavra de Deus. E vocês sabem que naquela época as igrejas elas não tinham templos, né? Então as pessoas, os membros, né, da igreja, eles se reuniam na casa das pessoas. E a igreja de Colossos, ela se reunia na casa de um homem chamado Filemão. E a gente vai ver mais tarde que Paulo também escreveu uma carta para Filemão. Umas aulas mais para frente a gente vai estudar essa carta também. Os colossenses, depois de ouvirem a palavra de Deus, eles se tornam crentes frutíferos. E o que seria isso? O que seria isso, crentes frutíferos? São crentes que dão bons frutos. Vocês lembram da palavra do semeador? Desculpa, a palavra não, parábola do semeador? Que está lá no livro de Lucas, no capítulo 8, lá no versículo 11, diz assim: a semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, quando cai numa boa terra, ela dá bons frutos, ela frutifica. E é assim que acontece com a semente. Vocês já viram a semente? A semente, quando ela é plantada, cai numa terra boa, ela começa a germinar, aí dali começa a crescer um brotinho, aí saem as folhas, aí saem as flores e aí surgem os frutos. Assim acontece com a palavra de Deus dentro da gente. A gente vai aprendendo e a gente vai gerando bons frutos a partir daí. Tudo parecia ir muito bem na igreja de Colossos, quando de repente a igreja começou a ser atacada por falsos ensinamentos. Atacada? Mas como assim? Falsos mestres começaram a colocar caraminholas na cabeça dos cristãos. Vocês sabem o que são caraminholas? Caraminholas são sonhos impossíveis, histórias enganadoras, fantasias, invenções e mentiras. Isso mesmo, Davi. Uma invencionice, uma mentira. Alguns falsos mestres estavam tentando passar a ideia de que eles eram especiais porque eles tinham um conhecimento que ninguém mais tinha. Segundo eles, para ter acesso a Deus, era preciso ter um conhecimento secreto, não revelado a todos, tipo algo misterioso, que só eles sabiam. E colocavam diversas barreiras entre o povo e Deus. Eles diziam que não era assim simples se relacionar com Deus, não. Que existia um abismo entre o povo e Deus.
E para se chegar a Deus, era preciso, por exemplo, seguir algumas regras, passar por algumas necessidades, fazer sempre algum sacrifício, comer algumas coisas e deixar de comer outras. Eles estavam tentando tirar Cristo do centro do Evangelho, dizendo que o sacrifício dele não era suficiente para se chegar a Deus. Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo lá em Colossos, quando ele estava preso lá em Roma. Eu não contei isso ainda, mas quando Paulo recebe essa notícia do que estava acontecendo em Colossos, ele estava lá em Roma, preso, numa prisão domiciliar. E quem leva essa notícia para ele é Epáfras. Epáfras vai visitar Paulo e vai pedir ajuda, conselho de Paulo, né, para que ele orientasse ele a resolver essa questão que estava acontecendo na igreja de Colossos. E Paulo, então, ele escreve, é daí então que vem a carta que Paulo escreve aos colossenses, dando orientações a eles quanto ao que estava acontecendo. E isso a gente pode ver lá no capítulo 2 do livro de Paulo, da carta de Paulo aos Colossenses, nos versículos de 1 a 4. Vamos ler? Eu separei aqui uma leitura da Bíblia na linguagem de hoje, tá bom? Não está da mesma forma como na nossa Bíblia, mas é a mesma mensagem, só que contada com outras palavras, ok? E Paulo escreveu assim: pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade próxima à cidade de Colossos. E por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Lembram que nós vimos lá no início da aula que Paulo não conheceu a cidade de Colossos? Ele não conhecia os colossenses, tá? Os colossenses, eles ficaram sabendo, conhecendo a palavra de Deus através de Epáfras, mas Paulo mesmo nunca tinha estado na cidade de Colossos. E Paulo continua assim no no versículo 2. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam boas. Então, gente, com isso, Paulo estava alertando os colossenses de que o segredo para se chegar a Deus, o segredo para se ter uma proximidade, um conhecimento de Deus é através de Cristo e nada mais. O Evangelho é a mensagem da graça de Deus. Graça é quando Deus nos dá algo que não merecemos. Então, gente, não temos que fazer ou deixar de fazer nada para merecer o amor de Deus, porque Jesus já fez isso no nosso lugar. Agora nós somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, com Deus. Acho que isso está ficando meio complicado. Vamos ver essa imagem aqui? O que vocês acham? O balde está dentro da água ou a água está dentro do balde? As duas opções. A ideia é essa, gente. Deus
sendo tão imenso, ele habita em nós. E, ao mesmo tempo, nós também estamos envolvidos por ele. Essa é a ideia. E Paulo, então, continua a escrever sobre a necessidade de continuarmos assim, coladinhos com Deus, pedindo que ele nos ajude a seguir o exemplo de Jesus e fazer a sua vontade. Depois, Paulo passa a dar algumas orientações sobre como os cristãos devem se relacionar com as pessoas. Ele incentiva os cristãos a buscarem sempre a orientação de Deus através da oração e ter sempre muito cuidado com o jeito de falar. No capítulo 3, Paulo escreve um verdadeiro manual de relacionamento com Deus e com as pessoas. Vamos ver? Vamos ver aqui alguns exemplos. No versículo 7 do capítulo 3, Paulo diz assim: antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos. Que desejos são esses? Aí ele vai falando da raiva, das paixões, dos sentimentos de ódio, dos insultos, da conversa indecente, e vai falando que nós devemos ficar livres dessas coisas. Vai dizendo que não devemos mentir, viu? Não mintam uns aos outros. E no capítulo 12, ele continua: vocês são povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Então nós somos de Deus. Aí ele fala: por isso, vistam-se, olha, um monte de coisa boa, gente, de misericórdia, de bondade, de humildade, delicadeza, paciência. Mas nada disso é tão fácil, né? E ele continua: não fiquem irritados uns com os outros, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. No versículo 17, ele diz: e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus. E assim, a carta segue de Roma para a cidade de Colossos através de um portador chamado Tíquico. Agora vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor para que Ele nos ajude a seguir a sua palavra. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a estar sempre juntinhos de Ti. Ajuda-nos a conhecer e estudar cada dia mais a Tua palavra, para que saibamos fazer tudo conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.